Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar enquanto os irmãos estão lá ao banheiro, estão voltando, enquanto você vai se sentando. Vamos cantar esse refrão novamente, pode ser? Que nós acabamos de cantar aqui, refrão inspirado. Nós vamos cantar, ouçam, ouçam, ouçam. Cante, cante. Ouçam, ouçam, ouçam a palavra de Deus. Cantemos. Mais uma vez, ouça. Mais uma vez, mais uma vez. Para preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Isso, ouça. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Confirmo. Coloque a mão sobre a sua cabeça num gesto de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero assimilar a tua palavra, eu quero assimilar o teu conhecimento, eu quero assimilar a tua revelação. Vem, Senhor. Vai declarando isso para preparar a tua alma, o teu coração. Coloque a mão sobre os seus ouvidos agora e cante. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Mais uma vez. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Senhor, prepara cada coração para receber a semente da tua palavra. Confirmo. Vem, Senhor. Que a semente da tua palavra encontre terreno fértil. Vem, Senhor, com o teu poder e prepara. Prepara cada coração, cada irmão, cada irmã que está aqui. Depois desse momento fecundo, Senhor, a terra do nosso coração está ainda mais preparada para receber a tua palavra. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por tudo o que nós vivemos aqui nessa parte da tarde, na manhã e também no dia de ontem. Amém? Boa tarde, povo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Está muito fraco. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui creem que está aqui entre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Levanta a mão e diga eu. Olha para o seu irmão e diga: tem mais, irmão. Diga para ele. Você crê nisso, sim ou não? Se você crê, vamos dar uma salva de palmas bem forte, mais uma vez, ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Antes de mais nada, eu quero me apresentar de forma bem rápida e direta, para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino, sou casado com a Patrícia. Eu costumo dizer por esse Brasil e mundo, onde eu tenho ido pregar, que é a mulher mais linda da face da terra. Amém? E eu sempre digo isso e repito: minha mulher só tem um defeito: ela não anda, ela desfila. Amém? Graças a Deus. Juntos temos uma filhinha linda, maravilhosa, chamada Olívia, e nós participamos da Renovação Carismática Católica lá na Arquidiocese de São Paulo. Atualmente, dentro do Conselho Nacional, eu sou o coordenador da Reflexão Teológica. E como profissão, sou professor na Faculdade de Teologia, na PUC de São Paulo, e dou aula na área bíblica. E todo esse meu chamado de ser pregador, professor, foi algo que Deus foi conduzindo ao longo do tempo. E hoje também eu tenho um instituto de estudos bíblicos chamado Propagador da Palavra, onde nós temos diversos materiais formativos
especificamente na área bíblica, curso de línguas bíblicas, hebraico, grego, Antigo Testamento, Novo Testamento. E eu quero dizer da minha alegria de estar aqui mais uma vez, já é o terceiro encontro que venho seguidamente, e guardo no meu coração um carinho muito grande por esse evento, por esse encontro que congrega tantas pessoas que fazem parte da história da evangelização no Brasil. E é uma alegria muito grande estar aqui. E nessa tarde, para que nós possamos mergulhar ainda mais profundamente, nós vamos olhar para uma palavra do Senhor maravilhosa, um oráculo que nós lemos enquanto igreja, na vigília do dia 24 para o dia 25 no Natal. Trata-se de uma das profecias messiânicas mais profundas, e dela nós queremos aprender algo maravilhoso, a colocarmos a nossa confiança em Jesus, porque é Ele aquele que é capaz de salvar e restaurar o seu povo. Se você crê nisso, abra sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Abra lá sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Isaías é o primeiro livro da série dos profetas. Então abra aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Está bem no meio da Bíblia. Então você pode abri-la comigo em Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém ou misericórdia? Eu vou ler aqui, desta vez na Bíblia de Jerusalém, e você me acompanha na tradução que você tem. Ora eu vou fazer menção à Bíblia Ave Maria, ora eu vou fazer a menção aqui à Bíblia de Jerusalém. E nós vamos ler desde o finalzinho do capítulo 8. Como você pode perceber aí na sua Bíblia, o título na Bíblia Ave Maria é Reino do Messias. Começa um pouquinho antes do versículo 1 do capítulo 9, e na Bíblia Jerusalém é a libertação. Por que que isso se deu? Porque quem dividiu os capítulos da Bíblia errou, tá certo? Lá no período moderno, quando a imprensa foi criada, Estevão de Langton, que foi um arcebispo de Cantuária, ele fez uma numeração de capítulos e versículos, e em alguns momentos ele deu uma escorregada, acabou dividindo diferente o oráculo. Tanto é assim, que se nós compararmos a Bíblia católica com a Bíblia protestante, nessa passagem tem diferenças de versículo. Então no capítulo 8, no finalzinho dele, nós temos o título, a partir de onde nós vamos começar a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus: como no passado ele menosprezou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, assim no tempo vindouro cobrirá de glória o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre seus ombros, a vara do opressor, tu os despedaçaste, como no dia de Madiã. Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue, serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Pode aplaudir aí bem forte, meu querido e minha querida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quem foi Isaías? O livro dele é o mais numeroso em termos de capítulos entre os livros proféticos. Não é maior em termos de volume, mas é o maior em capítulos e versículos. Quem é esse profeta, que é inclusive pela Igreja Católica o mais lido em todo o ciclo da liturgia? Quem é esse profeta, proclamado em grandes momentos, em momentos altos da nossa fé? Como citei, esse texto é lido na vigília de Natal, e esse texto não é o único de Isaías citado dentro de um grande momento do ciclo litúrgico. Nós sabemos, Isaías 53, ligado com um grande ciclo pascal que nós vivenciamos agora há poucos dias. Isaías é um profeta que viveu no século 8 antes de Cristo. Ora, professor, qual é a relevância de saber disso? A relevância, meu querido e minha querida, é que a mensagem, primeiramente, desse profeta se dirigia a uma realidade muito específica. Qual era? O povo de Judá, repito, o povo de Judá estava vivendo um momento de terror. Se você não sabe disso, como eu estava dizendo, meu querido e minha querida, o povo de Judá estava vivendo um momento de terror. Se você não sabia, deixa eu te explicar. O povo de Deus foi dividido em dois reinos. Ao norte, o reino de Israel; ao sul, o reino de Judá. E o que tinha no reino de Judá de tão importante? O reino de Judá tinha como a sua capital a cidade de Jerusalém. E pairava sobre o reino de Judá a grande promessa feita por Deus a Davi, de que o seu trono em Judá, em Jerusalém, não seria destruído. Lá no livro de 2 Samuel, o próprio Deus chega para Davi e lhe diz: ei Davi, pode ter a certeza de que os teus filhos e os filhos dos teus filhos reinarão em Jerusalém. O seu trono será eterno. Só que nesse momento de terror, meu irmão e minha irmã, o que estava acontecendo? Dois reinos poderosos estavam se unindo para atacar Judá, para atacar Jerusalém. E quem estava no trono nesse momento era um rei chamado Acás. Repita comigo: Acás estava no trono, vai, quando Judá
foi atacado. Amém? Atenção, nesse momento do ataque, um parente próximo do rei chega para ele, Acaz, e lhe diz estas palavras que nós acabamos de ouvir. Este que chega para o rei e lhe diz estas palavras é Isaías. Isaías era parente do rei. Olha que coisa fantástica. Isaías, ele vai semear uma palavra de fortaleza, uma palavra de esperança a Acaz, que se via no momento de desespero. E nesse momento de desespero, Isaías é levantado. O que significa a palavra Isaías? Isaías é uma variação em hebraico do nome de Jesus, do nome Oséias, que também é uma variação. Isaías significa a salvação do Senhor, ou Deus é a salvação. É quase o mesmo sentido do nome Jesus. Portanto, o nome desse profeta fala de sua missão. A sua missão é dizer: ei povo, a minha promessa continuará sendo cumprida. Eu estou com vocês no momento dos ataques, no momento das lutas, no momento das dores. Eu permaneço com vocês, povo de Judá. Só um detalhe muito interessante e importante: a palavra judeu vem de Judá. Quem são os judeus? Aqueles que descenderam do povo de Judá. Agora, algo maravilhoso aqui. Isaías, logo no finalzinho do capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: escuta, Acaz. Se no passado o Senhor menosprezou Zabulon e a terra de Neftali, o que é isso? Zabulon e Neftali eram as duas tribos que ficavam na fronteira, lá em cima no norte. O que a palavra de Deus quer dizer? Escuta bem, para você mergulhar na Escritura. Zabulon e Neftali era o local por onde os inimigos mais poderosos atacavam o reino de Israel, ao norte. Para você ter uma ideia, dali vieram os babilônios, dali vieram os persas, dali vieram os gregos, por ali também atacaram os romanos aquela terra. Trata-se de um lugar lá, longe de Jerusalém, lá no topo, hoje atual fronteira de Israel com a Síria e com o Líbano, lá no alto, era a terra de Zabulon e Neftali. Deus está dizendo, desde a terra de Zabulon e Neftali, que outrora fora menosprezada, ao mesmo tempo, a terra que passa o caminho do mar. O que é o caminho do mar? É o sul. Escuta, Zabulon e Neftali é norte, caminho do mar é o sul. Deus está falando o quê? Tanto o norte quanto o sul serão restaurados. Essa é a ideia. E olha que coisa maravilhosa, o texto continua a nos dizer o seguinte: o além do Jordão e o distrito das nações. O que é o além do Jordão? É a fronteira a leste de onde ficava Israel. E ao oeste, o que tem? Ao oeste é o mar Mediterrâneo. Então, nesse sentido, o que Deus começa dizendo na profecia? Desde o norte ao sul, do leste a oeste, eu vou restaurar o reino. Eu vou restaurar o antigo Israel em todo o território das suas 12 tribos. E daí o versículo 1.
Algo maravilhoso. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os habitantes de uma terra sombria. Que povo é esse? Era o povo de Deus, que estava sendo esmagado. Nesse momento, Deus está falando: uma luz chegou, uma luz vai raiar, vai tirar a escuridão, o povo não habitará mais numa terra sombria. Isaías está falando para o rei, no momento de terror. Eu quero que você imagine a cena do profeta Isaías chegando no palácio e vendo o rei acuado num canto, chorando de desespero por estar sendo atacado naquele momento. Isaías diz para ele: escuta, de norte a sul, de leste a oeste, você, povo que estava nas trevas, tem esperança. Eu, o Senhor teu Deus, te dá uma luz para te tirar da escuridão. Uau! Que palavra fantástica essa! E o texto continua, irmãos. O texto diz: multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Nesse momento, sabe o que está acontecendo? Isaías está dizendo a Acaz que Deus multiplicou o povo. Sabe por que Deus multiplicou o povo? Número 1, acompanha comigo esse raciocínio. Porque aqui o profeta está declarando que a guerra terminou. Essa guerra da qual eu estava falando, e quando a guerra termina, os homens que estavam na batalha retornam para o território. E porque eles retornam para o território, eles se encontram com as suas mulheres. E nesse momento, eles, ao se encontrarem, são abençoados em dar vida e vida e vida e vida ao povo, fazendo-se lembrar daquele primeiro mandamento da Torá, que foi dada no ato da criação: crescei-vos e multiplicai-vos. O Senhor está dizendo: eu os farei novamente se multiplicar. E agora eu quero que você entenda uma teologia muito bonita da multiplicação da vida nas Escrituras. Para o antigo povo de Israel e os outros povos ao redor, quanto mais filhos se tinha, melhor era. Por quê? Porque um povo numeroso era um povo forte. Um povo numeroso era um povo forte. Agora eu só quero que você transporte isso para os tempos atuais numa breve aplicação. Nos tempos atuais estão querendo fechar os ventres das católicas, estão querendo fechar a vida nas famílias católicas, com tantas ideologias e besteiras. Um povo numeroso é um povo forte, um povo sem número vai ser sucumbido. Fecha parêntese. Então aqui o povo está ouvindo que Deus acabou com a guerra e portanto o povo é multiplicado. E nesse momento, olha que profecia maravilhosa, eles se alegraram na presença, assim como se alegram ceifadores na colheita. Eu não sei se você sabia, mas para o povo da Bíblia, o momento da colheita era uma festa. Várias festas religiosas do antigo Israel eram festas ligadas à colheita. Inclusive, a festa maior das colheitas era uma festa que você e eu, nós nos identificamos muito. Uma festa maravilhosa, uma festa que viveremos daqui a poucos dias, a festa de Pentecostes. Então, qual é a visão do profeta? A guerra acabou, Israel. Vocês estão alegres como aqueles que colhem nas colheitas. Só que o texto continua dizendo algo maravilhoso.
como se regozijam os que partem os despojos. Me acompanha na palavra, irmão. O que é isso? Despojo. Deixa eu te ensinar. Despojo é tudo aquilo que, quando um exército inimigo é derrotado, sobra deles. Isso são os despojos. O exército vencedor olha os despojos do exército derrotado e divide aquilo que é de bom e que sobrou. Ou seja, a guerra acabou. Vai me acompanhando no raciocínio. Esse oráculo, ele é maravilhoso. Então, a guerra acabou, o povo está feliz. Por quê? Diz o versículo 3. Aqui começa uma série de 3 porquês. 3 motivos de toda essa alegria diante da guerra que acabou. Versículo 3: porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre os seus ombros, a vara do opressor, tu, Senhor, os despedaçaste como no dia de Madiã. O que era jugo, gente? Um exército, quando vencia o outro, colocava sobre os ombros dos derrotados um jugo. Você já viu um animal carregando uma carroça? O jugo é assim, ó. O derrotado segura uma haste, o outro aqui atrás, derrotado, segura outra haste, o outro segura outra haste, formando 4 hastes, com um tablado em cima, parecendo um andor de procissão. E eles carregavam as armas, eles carregavam os mantimentos do exército vencedor. Isso representava uma humilhação profunda. O que Deus fez com eles? O que Deus fez com Israel? Deus fez com Israel a destruição do jugo. O que é essa vara do opressor? Porque enquanto os derrotados iam carregando o jugo, eles iam tomando pancadas na cabeça, nas costas. O que o Senhor fez? O Senhor acabou com o jugo, acabou com a vara do opressor. Só que o texto diz que isso não foi de qualquer jeito, foi como no dia de Madiã. Afinal de contas, o que é o dia de Madiã? É aquilo que é narrado lá no livro de Juízes, no capítulo 7. É o momento em que o Senhor milagrosamente, com a liderança de Gideão, realiza para que Gideão vença os madianitas. Ou seja, Deus opera um milagre para tirar o seu povo da humilhação. Aí vem o versículo 4. Todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue, serão queimadas, devoradas pelo fogo. O que é o sapato que faz barulho ao pisar no chão? Isso aqui, ó. A marcha dos soldados era feita com sandálias especiais. Como a guerra acabou, as sandálias serão queimadas. A paz há de se instaurar. Olha que imagem linda essa que o profeta está dando a Acás, lá atrás, no século 8º antes de Cristo. Aí o texto continua. Eu quero que você entenda o que é a mensagem desse texto, para você ver onde nós vamos chegar. O texto continua. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quem é esse menino que nasceu na época de Isaías e Acás? Quem é esse menino? Nós dizemos hoje, eu vou chegar lá, Jesus, mas na época era o rei Ezequias.
Ezequias representava a continuidade do templo de Davi. Ou seja, a ratificação da promessa de Deus feita a Davi, que o seu trono não teria fim. Então, Ezequias nasce como filho de Acás para dar continuidade. E aí o texto vai lhe dar nomes e características maravilhosas que eu não vou trabalhar aqui. Só que há algo importante que eu quero que você entenda. O povo de Judá depositou as suas fichas de esperança em Ezequias. O povo de Judá depositou a sua esperança inteira num rei humano. O povo de Israel depositou a esperança num homem de carne e osso. De fato, a Bíblia nos ensina que Ezequias foi realmente um rei muito inteligente. Foi um rei que inclusive conseguiu vencer os ataques de outros povos por conta de sua inteligência de construção. Se um dia você puder ir a Jerusalém, eu quero te convidar a fazer um passeio na cidade antiga de Davi. E lá na cidade antiga de Davi tem um túnel onde você pode entrar. Um túnel que você deve entrar de bermuda e sandálias, porque ele coloca as águas no meio da sua canela. Você entra pelo túnel. Esse túnel liga do que para onde? Liga da fonte de Gion até uma piscina chamada Siloé. A fonte de Gion foi protegida por Ezequias. Ele construiu um túnel para que a água que emanasse dali caísse lá em Siloé. Então, de tempos em tempos, a água em Siloé se move pela força das águas da fonte de Gion. Ele constrói esse túnel, está na Bíblia, os arqueólogos o encontraram, e ele representou uma das grandes armas e trunfos de Ezequias para resistir ao cerco dos assírios. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: depois dessa eu estou achando que eu preciso estudar mais a Bíblia. Certo? Olha quanta coisa. Agora atenção. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias morreu. Ezequias passou. Poucos reis depois dele foram encerrando o ciclo do reino de Judá, ao ponto dos babilônios chegarem e destruírem todo o reino. O povo de Israel havia colocado a sua esperança num rei humano. Aqui para mim é uma das maiores lições que nós precisamos tirar das Escrituras. O processo da salvação concreta e real não se dará por qualquer um. Se dará por uma ação do próprio Deus. E isso o oráculo deixa claro, mas o povo talvez ainda não tivesse essa clareza. A última linha dessa mensagem é: meu irmão e minha irmã, é o amor zeloso do Senhor dos exércitos que fará tudo isso. Então, deixa eu dizer, Israel parece ter esquecido que a esperança deles não estava em homens de carne e osso, mas devia estar no Senhor. Essa lição é muito cara para nós. Nós que estamos aqui clamando avivamento, clamando o derramamento do Espírito Santo, clamando o poder de Deus, muitas vezes viemos para cá porque fulano de tal pregador vem para cá. Eu vou lá porque lá vai estar o Betinho. Eu vou lá porque vai estar o diácono João. Eu vou lá porque vai estar o fulano cicrano. Meu irmão, a verdadeira ação salvífica do Senhor não é para dividir a glória dele com ninguém. A glória é exclusivamente do
A gente precisa prestar atenção nisso, para que o nosso coração não repouse a esperança de um avivamento em nenhum de nós que está aqui na frente. Avivamento não vem pelas canções maravilhosas e inspiradas do ministério de música. O avivamento não vem por um pregador, teólogo X, Y, Z. O avivamento não vem por uma nova comunidade que faz olha que bonito aqui, tirando o pregador, resta muito bonito aqui, por algo muito bem estruturado, não, humanamente não. O avivamento vem por uma ação do Senhor. É Ele quem aviva, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. A glória do Senhor não pode ser dividida com qualquer um de nós, não pode. Daí que então nós compreendemos, meu irmão e minha irmã, na plenitude dos tempos, quem é que tem que vir a nós para nos salvar? É o próprio Deus. É o próprio Deus, o Filho que se encarna para nos salvar. Nesse sentido, a salvação tem um nome, exclusivamente um nome, é o nome mais poderoso, é o nome sob o qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, é o nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, nos lembra São Paulo. Por que, meu irmão e minha irmã, que eu estou dizendo isso? Porque a nossa esperança de salvação não pode estar em pessoas humanas, mesmo que elas sejam muito boas, mesmo que elas sejam muito talentosas, mesmo que elas sejam muito ungidas, mesmo que elas sejam muito intelectualmente preparadas, mesmo que elas sejam muito boas na retórica e na oratória, para fazerem boas pregações. Meu irmão e minha irmã, a nossa esperança da atuação salvadora de Deus é o Senhor. Escuta isso. Não se trata absolutamente de nenhum de nós quem vai operar o avivamento. O dia que nós tivermos essa clareza, nós vamos experimentar um genuíno avivamento. Eu sei que é clichê falar isso, mas eu vou repetir. Os eventos não podem estar cheios pelos nomes dos pregadores e ministérios que vão, nem dos padres que vão, mas devem estar cheios por um povo sedento do único capaz de avivar, o Senhor nosso Deus. É a Ele a glória, é a Ele o louvor. Mas há algo aqui. Se nós devemos repousar nele a nossa esperança, o que devemos nós viver? O que nós devemos fazer diante dessa realidade? O texto é maravilhoso, meu irmão. O texto é maravilhoso, minha irmã. Como a Bíblia é fantástica. A primeira grande coisa que o texto ensina a cada um de nós a fazer é justamente compreendermos na fé concreta, mais profunda, que o Senhor restaurará, não parte, mas Ele restaurará o todo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: a salvação de Deus, a restauração de Deus, a redenção de Deus opera no todo, não apenas numa parte. Vamos voltar o texto. Desde o norte ao sul, do leste ao oeste, tudo será restaurado. E aí nós precisamos crer nessa verdade. Talvez você me pergunte: mas professor, como eu creio nessa verdade especificamente? Como eu a vivencio? Eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, ou nós cremos que o Senhor realizará um avivamento total, ou nós não cremos. Em outras palavras, nós devemos viver na esperança de um avivamento total.
E um avivamento total significa, primeiramente em nós, uma transformação por inteiro. Deus não nos quer pela metade. Deus não vai restaurar apenas Zabulon e Neftali. Deus não vai apenas restaurar o caminho do mar. Deus não vai apenas restaurar o além do Jordão. Deus vai restaurar inteiro. E hoje o teu coração precisa estar na certeza de que Deus quer te avivar por inteiro. Deus quer te avivar na sua dimensão intelectual. Deus quer te avivar na tua dimensão de relacionamentos. Deus quer te avivar na sua dimensão profissional. Deus quer te avivar por um inteiro, a fim de que o mundo veja, olhe com seus próprios olhos a obra plena que Deus realizou na sua vida. Por que eu estou falando isso, irmão? E eu não estou dizendo isso com frase de efeito para você me aplaudir no final, para você ficar felizão com o que eu estou falando, não. É para você entender a verdade de que a nossa vida não pode ser avivada 10%, só 20%, só 30%, só 50%, só 60%, só 70%, só 90%, não. Tem que ser avivada 100%. Nós precisamos colocar a nossa vida como um todo na presença de Deus. Essa é uma verdade, porque a gente deixa Deus operar um avivamento até a página 2. Até a página 2, ou seja, Senhor, mexe aqui nas minhas finanças, me restaura financeiramente. Agora, aqui na pornografia eu não quero restauração, porque está gostoso demais esse pecado. Ah, Senhor, só me restaura aqui, no meu relacionamento com a minha esposa e tudo mais. Não, eu continuo sendo um trabalhador, um colaborador, um empregado ruim, uma porcaria de pessoa que não contribui com a empresa onde eu trabalho. Ou ainda, Senhor, restaura o meu trabalho, mas não precisa restaurar minha boca suja, não. Por que não? Falar um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho lá, por que não, Senhor? Quer dizer, né? É 100%, irmão. É do norte a sul, do leste a oeste. Deus vai restaurar como um todo. Essa é uma realidade que nós precisamos compreender. Daí nós entendemos a teologia bíblica do homem novo. O que é um homem novo? O homem novo não é o homem velho. O homem novo é o que nasceu de novo. E para nascer de novo precisa morrer o homem velho. Não dá para viver homem novo e homem velho mais, irmãos. Esse encontro do Somos Um tem que ser a última cacetada na cabeça do homem velho, na tua e na minha vida, para a gente sair daqui verdadeiramente como pessoas avivadas 100%. Essa é a realidade. Além disso, voltando para a palavra nos ensina que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aqui eu vou fazer uma brincadeira teológica bíblica e tentar responder o que é luz. É claro que a luz aqui diz respeito à esperança, mas também eu quero dizer que luz aqui, na tradição rabínica, que faz toda uma interpretação bastante alegórica das Escrituras, luz é a palavra de Deus. E isso não é tido como algo sem fundamentação própria na Bíblia. Como é que os salmos nos ensinam? Que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Daí que alguns rabinos vão explicar algo muito interessante sobre por que Deus cria a luz primeiro, no primeiro dia, e depois lá na frente,
Deus vai criar o sol, a lua e as estrelas. Ué, por que Deus criou a luz lá e depois criou o sol, a lua e as estrelas? Parece algo desconexo. É que os rabinos vão dizer que a luz é a emanação da própria palavra de Deus no faça-se. Não tinha outra coisa a não ser o eco da palavra no início da criação. A luz é a palavra. A pergunta que eu te faço é: você tem visto essa luz no dia a dia da sua vida? Você tem visto isso? Você tem olhado para a palavra de Deus constantemente? E aí eu quero retomar as palavras do Leandro Rabelo ontem. Ontem eu não estava aqui, mas eu assisti todas as pregações. O Leandro nos falava sobre a palavra. Você tem dado seu tempo à palavra ou não? O que é avivamento? Ver a grande luz, a palavra de Deus. O texto continua dizendo que o povo se alegrou, se regozijou na presença do Senhor. Aqui, meus queridos e queridas, o avivamento diz respeito a um processo de regozijo, a um processo de alegria, a um processo de jubilar-se na presença de Deus. Avivamento verdadeiro gera em nós uma profunda alegria. Quando nós olhamos para a figura de Maria, ela cheia do Espírito Santo, como nós já conhecemos, vai até a casa de Isabel e o que ela canta, o que ela entoa, naquele momento de poder e de unção, onde até João Batista pula no seu ventre. Como é que começa o cântico de Maria? Minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O avivamento verdadeiro gera uma alegria profunda, e essa alegria, ela é tão grande, que as pessoas, ao verem lá, aqueles 120 homens e mulheres, que estavam lá no cenáculo no dia de Pentecostes, eles disseram: eles estão embriagados de vinho doce. Certamente aqueles homens e mulheres plenos do Espírito exalavam a alegria, exalavam a alegria, exalavam a alegria. Meu irmão, que tipo de cristão, que tipo de cristã é você que se diz avivado? É aquele que chega nos lugares com a cara fechada, parece um delegado da Polícia Federal para prender o criminoso. Ou o seu rosto resplandece a alegria, o seu rosto resplandece o avivamento. O Senhor está nos convidando e dizendo: um avivamento verdadeiro é aquele que faz a gente resplandecer a alegria. Só que a palavra continua. A palavra diz, meu querido e minha querida, algo maravilhoso aqui. Eu vou rapidamente, por causa do nosso tempo, terminar aqui dizendo o seguinte: um verdadeiro avivamento faz nascer um menino rei, Messias, no meio do povo, no meio da realidade. A alegria deles era porque o menino havia nascido. Menino rei, menino Messias. Fruto do avivamento é ver o menino Deus, Messias rei, nascendo na realidade. E aqui eu preciso te dizer, meu irmão,
Aqui eu preciso te dizer, minha irmã, algo que o Senhor colocava muito fortemente na minha alma durante o momento de oração, quando Jean clamava os anjos, e ele falava, vamos clamar, e depois a profecia veio, que o Senhor enviou os anjos. No meu coração, Deus falava para dizer nessa pregação o seguinte: sim, nós clamamos, Ele veio com seus anjos, e agora nós, o que devemos fazer? Fazer nascer o menino Deus, Rei Messias, no meio da realidade. No seu trabalho, na política, na economia. Sabe por quê, irmãos? Pelo seguinte, nós não podemos cair na tentação de termos uma falsa esperança cristã. Como assim, professor? Eu vou te explicar. O compêndio de doutrina social da igreja, ele nos ensina algo muito rico e importante. Que a nossa esperança cristã não diz respeito apenas a ficar numa espera passiva e deixar absolutamente toda a realidade ruir. Como se nós disséssemos, já que vai acabar tudo isso, então eu vou ficar aqui enfurnado nas quatro paredes, ou do meu quarto, ou da minha casa, ou da minha igreja, do meu grupo, da minha comunidade, e eu não vou fazer nada. O compêndio de doutrina social da igreja diz que a esperança cristã é ativa, ou seja, eu espero, eu creio que é só Deus que pode realizar, mas eu preciso fazer o processo de cooperação com Deus, a cooperação com a graça, a cooperação com o Espírito que é derramado, ou seja, o Espírito me dá a sua força, eu dou os passos para ser igreja em saída, para ser igreja em missão, para ser igreja que vai para todos os âmbitos da sociedade, irmãos. O que nós acabamos de viver aqui anteriormente foi algo profético, maravilhoso, mas isso precisa se desdobrar, lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá onde você mora, onde você está. Você precisa fazer nascer o menino Jesus, nascer o menino Deus. Meu querido e querida, o avivamento leva a gente a esse processo missionário. A gente ainda tem muito a viver. Virão pregadores aqui, o Jean vai pregar, o Oscar vai pregar, amanhã tem mais gente pregando, tem missa, tem isso, tem aquilo, vai ter fogo, vai ter poder, claro que vai, Deus vai fazer a parte dele, mas Ele está querendo nos dizer que nós também precisamos fazer a nossa parte. Aí você diz assim, mas professor, você não disse no começo que o avivamento vem com uma atuação de Deus, é Ele que vai realizar? Sim, é Ele que vai realizar, mas nunca se esqueça de uma coisa maravilhosa. Na teologia bíblica, na tradição da igreja, no magistério, nós temos a ideia clara e distinta, que Deus atua no mundo na mediação humana. A encarnação do Verbo, ela é o reflexo da criação do mundo. A criação do mundo é, Deus criou todas as coisas, pegou Adão e disse, Adão, cuida, governa, faz as coisas acontecerem. Deus atua na mediação humana. Aí a gente volta para a encarnação do Verbo, e aí a gente vem para a igreja. O que é a igreja? A igreja é esse corpo místico do Cristo, que é o Verbo encarnado. Ou seja, a igreja como Cristo andou, anda sobre a face da terra. A igreja como Cristo que pregou, prega para todos os ouvidos humanos. A igreja vive como viveu o Cristo, porque
que é corpo místico dele, ou seja, nós somos a continuidade do processo do reino de Deus sobre o mundo. Há uma missionariedade posta, nós clamamos, o poder desce, o fogo vem, nós precisamos ir, 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 nós precisamos ir para as escolas, nós precisamos ir para a educação, para que não aconteçam sacrifícios de crianças inocentes, como nós temos visto. Meu irmão, nós precisamos ir para a política, nós precisamos entrar no Congresso Nacional, para acabar com as ideologias nefastas que têm acabado com o povo de Deus. Nós precisamos entrar no mundo jurídico, nós precisamos entrar no mundo da economia, nós precisamos entrar para gerar o menino Jesus lá, senão não é avivamento, irmãos, é uma experiência religiosa que tem hora para começar, hora para acabar, tempo e espaços limitados. Deus quer abrir o nosso coração para levarmos o menino Deus, Jesus, o Messias, para o mundo. Escute isso. Eu não quero que você saia daqui apenas com meros clichês do seu coração. Eu quero que você entenda qual é a tua missão. Deus atua no mundo na mediação humana. Nossas esperanças estão nele, não estão em seres humanos. Mas Deus atua no mundo na mediação humana. Eu quero te convidar para a última linha dessa mensagem dada por Isaías para aquele tempo e para nós hoje. Eu não sei se você crê nesta verdade, se não, precisa crer. Para fazer acontecer todo esse oráculo hoje, nós precisamos crer exatamente na revelação feita de Deus, na última linha desse oráculo: o amor ciumento de Deus, do Senhor dos Exércitos, é que fará isso. Eu termino te fazendo a pergunta. Primeiro, você sabe o que é esse amor ciumento? A palavra ciumento aqui na língua hebraica, ela nos diz respeito a um zelo tal de cuidado, que quando aquilo que é cuidado é atacado, gera ira. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Vamos supor que eu ame muito a minha Bíblia, essa aqui que está aqui, cheia das minhas anotações, cheio dos grifos, e alguém vai lá e pega a minha Bíblia. Eu amo tanto, tenho tanto cuidado por essa Bíblia, que eu não quero que ela se perca, que aquilo gere em mim uma espécie de ira, no sentido de: ei, me devolve aqui, essa Bíblia é minha. É claro que o exemplo, ele não é o mais 100% ajustado, mas eu quero que você entenda, Deus olha para nós, humanidade, com um zelo tal, que quando a humanidade é atacada, a ira de Deus se acende, porque é o amor ciumento de Deus. Eu vou dizer, meus irmãos, diante de tanta violência, eu vou dizer, minhas irmãs, diante de tantos ataques que nós temos visto à vida humana, tanto por ideologias, quanto seitas, quanto grupos, quanto políticos, Deus está nesses tempos que são os últimos, com a sua ira acesa. E quem de nós vai aceitar viver o zelo pela vida humana, pela humanidade, no sentido de levar a ela o Evangelho?
Quem vai fazer isso? Ser partícipe do amor ciumento e zeloso de Deus. Esse é o grande convite final. Você quer participar desse amor zeloso de Deus? Você quer participar desse amor zeloso de Deus com ações concretas? Igreja em saída? Eu quero que você feche teus olhos por um instante. Eu imagino pelo horário, não temos tanto tempo agora. Eu quero que você feche teus olhos e assimile toda a mensagem que Deus trouxe aqui, a partir desse oráculo profundo para a sua vida, para a minha vida, para nós, mostrando que nós não podemos depositar as nossas esperanças apenas em seres humanos, mas no próprio Deus, que garante que vai atuar, e vai atuar na mediação humana, naqueles que abrem o coração para levarem o nascimento do Cristo para toda a realidade. Avivamento verdadeiro é isso, e isso acontecerá pelo amor ciumento, zeloso de Deus. Se você hoje aqui, no final dessa tarde, início dessa noite, quer viver essa realidade, eu quero te convidar a fazer uma oração sincera agora. A tua oração sincera vai ser dizer sim a esse projeto de Deus. Vai ser dizer sim 100% da tua vida. Vai ser dizer sim a ser expressão da alegria do avivamento. E se você realmente deseja isso, para que a gente possa encerrar esse momento, fica de pé em nome de Jesus. Você vai colocar a mão sobre o teu coração e você vai repetir comigo algumas palavras, para que a gente possa ratificar essa verdade. Se você realmente deseja isso para a tua vida, repita comigo: Senhor Jesus, pela força do teu Espírito, eu quero atuar no mundo, a partir do teu amor ciumento. Eu quero ser sinal de um avivamento, 100% de vida nova. Eu quero te levar para que o Senhor nasça em todas as realidades desse mundo. Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Eu me abro agora e eu deposito a minha esperança em ti. A partir de hoje, eu irei pelo mundo para anunciar o teu evangelho. Em teu nome, Jesus, eu verei realidades transformadas, pessoas sendo libertas de falsas doutrinas, de ações demoníacas. Eu verei em teu nome, Jesus, sinais e prodígios, para que o mundo creia que somente o Senhor é Deus e Rei por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Amém.